Sabe aquela baixinha, dentuça e gorducha do vestidinho vermelho? Não apenas ela cresceu, mas também o público da Turma da Mônica, que há alguns anos passaram a ganhar versões para o público adulto. Uma delas é o personagem Astronauta, que anos atrás ganhou um quadrinho de luxo e agora vai ser o centro de uma segunda história digna de uma ficção científica. Astronauta Singularidade, mais um dos volumes da série Graphic MSP, que tem várias histórias, incluindo Chico Bento e outros personagens pra gente grande. Hoje vamos falar com o homem por trás destes lançamentos, o editor Sidney Guzman. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Lorena, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, eu sempre lia o nome desse cara, assim, tipo, nota do editor, sabe, aquele vermezinho de quadrinho que ficava lendo até os créditos. Lia tudo, né? Lia tudo. Essa publicação saiu na data não sei o que, lá naquele Ele finalzinho lá. Mesmo, aí tinha lá, editor Sidney Guzman. Pega aí você ouvinte, você que chegar em casa, tiver aquela pilha de quadrinhos que você esconde Guardou dos seus filhos, que você esconde porque são pequenos, você não quer, você quer protegê-los, você vai ver que tem ali. Renato tá entregando a minha idade, assim não dá, não dá, viu? Então, Sidney, explicando para o pessoal que parou nos gibis, naqueles quadrinhos tradicionais, claro, da Mônica, o que é a Graphic MSP? Então, Renato, é o seguinte, o Maurício, no começo dos anos 90, ele começou a perder leitores, porque a infância literalmente diminui, né? A criança com 14, até o começo dos anos 90, com 14 anos, ela parava de ler Maurício e virava adolescente. Tá, eu nunca pensei, né, que a gente sempre ouve falar que a sociedade brasileira tá ficando mais velha, tá aí um indicador Maurício de Souza. E é verdade, porque aí começam TV a cabo, internet, começa a surgir, e a molecada com 10, 11 anos, agora eu sou pré-adolescente, e parava de ler quadrinhos. O Maurício, sabiamente, lançou a primeira Turma da Mônica Jovem, que resgata esse leitor até 13, 14 anos. Que é aquele mangá. Exatamente, que é estilo mangá. E aí eu falei, ele me levou para lá faz 8 anos, eu trabalho com ele há 8 anos. Falei, se ele resgatou o leitor juvenil, ou melhor, infanto juvenil, por que não ele resgatar o juvenil e o adulto? Aí eu propus projetos de releituras com outros autores, fazendo personagens do Maurício no estilo deles. Primeiro foram em coletâneas de histórias curtas, e a partir de 2012 nas graphic novels, que são histórias de 70 páginas, em que cada autor tem liberdade para criar uma versão mais adulta dos personagens. A gente começou com o Astronauta Magnetari em 2012, que é do Danilo Beruti, e foi um sucesso, porque é uma ficção científica bem bacana. O astronauta ele enlouquece, ele quase morre, o pessoal levou um susto, falei, peraí. Mas a criança não pode ler? Pode. Porque é um cuidado que eu tomo quando eu estou editando o material. Eu falo assim, olha, é o seguinte, se tem o nome Maurício, em algum momento alguma criança vai pegar. Então, assim, eu posso fazer uma HQ adulta sem mostrar cérebros voando, sem mostrar cenas de sexo, sem mostrar... Então, esse é um cuidado que a gente toma, assim. Claro que uma criança não vai ter o entendimento que vocês dois teriam, por exemplo. Porque vocês têm uma bagagem cultural muito maior. Por exemplo, as HQs, por exemplo, elas são cheias de o que a gente chama de easter eggs, os ovos de Páscoa, que ficam... são homenagens escondidas no meio da história. Então, isso uma criança não vai pegar, vocês pegam. Vocês vão pegar referências, por exemplo, a filmes de ficção científica, a livros de grandes autores. Então, e aí quando a gente lançou esse selo, agora eu estou aqui em Salvador para fazer o lançamento da segunda graphic do Astronauta, que é Astronauta Singularidade, também do Danilo Beruti, com cores da Cris Petter, uma gaúcha, Danilo é paulista. Já são 6 álbuns. E o mais legal de tudo é porque a gente está brincando com todos os personagens. A gente fez a segunda graphic, foi Turma da Mônica Laços, que é a mais vendida. Eles são crianças, e você fala, peraí, se eles são crianças de 6, 7 anos, ainda é para adultos, a pegada é justamente essa. Vai encantar justamente porque tem referências aos anos 80, tem filmes mencionados. A criança vai adorar HQ. Só que o leitor adulto vai ter um entendimento muito maior. Sidney, você que conhece assim, o Maurício de Souza, certamente mata muita gente de inveja por causa disso. Como é que ele é? Assim, a impressão que eu tenho é que ele deve ter sido o cara... eu imagino que seria muito exigente, mas o meu tenho é que ele tenha sido o cara que teve a melhor infância do mundo, né? Porque aquilo ali deve ter vindo de algum lugar, né? Eu vou te falar, Renato, eu sou um privilegiado, porque primeiro que ele é mais meu chefe, ele é mais meu amigo do que meu chefe. Que é um cara incrível. É um cara que pensa mais muito na frente. Quando você está conversando com ele, ele pensou lá na frente, já está com uma ideia lá na frente. Por exemplo, um exemplo básico disso, por exemplo, quando um roteirista manda uma história para as revistas mensais, ele já define as histórias que podem virar desenho animado. Das sei lá, 40 que chegam 80 por mês, essas 3 viram desenho animado.
E ele, assim, ele é um cara realmente... O que ele passa para vocês é o que ele é. Ele é um cara muito extrovertido, muito feliz. Tem 79 anos, ano que vem faz 80 anos. Estou preparando um monte de presentes editoriais para ele. E vou te contar que eu viajo com ele pelo Brasil inteiro. É difícil acompanhar o pique do cara. O homem não é brincadeira. Ele tem uma gana, assim. E ele sempre fala que tem um segredinho dele que, se eu puder acompanhar em loco já várias vezes... A energia que ele recebe dos leitores em qualquer lugar do Brasil é um negócio, mas é maravilhoso. Todo mundo lê Maurício de Souza, né? Alguma parte da vida pegou um quadrinho. Exato, é isso aí. Porque assim, é uma energia que eu sempre falo, é quase palpável. É quase você conseguir segurar aquela energia na mão. Porque tem pessoa que chora, tem gente que desmaia, tem gente que se descabela. E são 4 gerações. São 4 gerações de eleitores, que passam da avó para a mãe, para o filho, e agora já... Incrível. E ele está o tempo inteiro falando com essas pessoas, liderando uma equipe que hoje são, entre desenhistas e roteiristas, são quase 200 pessoas. Nesse quadrinho adulto, né, que você falou, a Mônica vai ficar com Cebolinha, Cascão vai tomar banho, Magali vai deixar de comer. Na verdade, na turma da Mônica jovem, isso já aconteceu. A Mônica e o Cebolinha, eles namoraram. Eles namoraram, até casaram numa edição que a gente faz uma acelerada, aperta o botão do acelerar pro futuro. Só que agora ela tá com o do Contra balançando o coração dela, que é um personagem mais dos anos 90, né? Mas ao mesmo tempo, a gente brincou com isso no Turma da Mônica Jovem. Caramba, ela vai ficar com o do Contra, isso vai matar o Cebolinha de raiva, né? É brincadeira, né? É brincadeira, né? Mas é justamente esse o ponto. O Maurício tem essa preocupação de deixar os personagens cada vez mais atuais. No caso das graphic novels, por exemplo, eu nem brinquei com a Mônica adulta, porque para mim o foco era brincar com a Mônica pequenininha. E aí a gente mostra, Laços, que eu falei, é uma história de amizade, uma história que mostra a força da amizade das crianças entre eles. Aí, como eu falei, logo depois eu lancei Chico Bento, Pavor Espaciar, do Gustavo Duarte, em que eles são abduzidos. Era uma graphic novel de humor. Aí em seguida eu lancei Piteco Engado, do paraibano Chico, que é uma HQ incrível, em que ele une a origem nordestina dele com os personagens do Maurício. O Piteco vive na Pedra do Ingá, que é um monumento arqueológico riquíssimo aqui, que é como se fosse Stonehenge no Brasil, e ninguém sabe se aquilo é alienígena, as inscrições que estão na pedra. E aí o rio secou, eles têm que migrar. E o Piteco vai migrar, e aí como é que ele vai construir o amor da Tuga pelo Piteco? É um negócio maravilhoso. Então, essas releituras têm sido um barato, porque como o Renato falou, o que eu mais ouço é: poxa, Sidney, depois de 20, 30 anos você me fez voltar a ler Maurício. Que bom. É isso, ele falando aqui, eu vou revirar minhas gavetas. Não, eu me lembro de uma vez que eu estava na biblioteca Monteiro Lobato, uma biblioteca que tem aqui perto, no centro da cidade, e eu não sei se ainda tem coleção de quadrinhos, ouvintes talvez saibam, eu não sei. Mas uma vez eu fui lá na biblioteca, tinha uma seção de quadrinhos, eu estava procurando quadrinhos mais adultos e tal, eu não estava encontrando, X-Men, essas coisas, né? Comic. Não encontrei, tinha da Mônica. Eu falei, não vou perder minha viagem, vou pegar aqui, vou ler, né? Vai ser um prêmio de consolação. Comecei a ler com a revista meio que assim, na linha do meu peito, né? Olhando para baixo, né? Olhando para poder ler os quadrinhos. E aos poucos eu comecei a rir, comecei a ficar envergonhado, comecei a subir com o quadrinho. Daqui a pouco o quadrinho estava na frente da minha cara, assim, porque eu não queria que as pessoas me pegassem rindo, lendo Turma da Mônica. Lendo com Turma da Mônica, assim, impressionante. Mas isso, Renato e Lorena, é uma coisa que o Maurício sempre fala, e acho que é uma característica, eu sou jornalista, né? E aí, eu acho que é uma característica do quadrinho do Maurício, que o quadrinho dele é, entre aspas, jornalístico. Claro que não no sentido mais fiel da palavra, mas é o seguinte: nos anos 70, por exemplo, a Mônica e a Magali tinham como ídolos os galãs Roberto Carlos e Francisco Coco. Hoje, por exemplo, a gente tem na capa do Chico Bento os Jonas Bodes, sabe? Essa atualidade que os roteiristas e o Maurício colocam o tempo inteiro nas histórias é o que faz a história ficar perene o tempo inteiro, para cada geração falar assim: a minha geração é melhor que a do Renato, que é melhor que a do filho dele. Esse é o grande barato do quadrinho do Maurício. É a segunda vez que você participa do Narrativas Gráficas? Sim, a segunda vez. Eu estive aqui em agosto palestrando, eu vim aqui para avaliar portfólios de autores, porque eu estou, até por conta das gráficas MCP, eu tenho pescado talentos no Brasil inteiro. E estou sempre de olho. Por exemplo, a semana passada teve a Comic Con em São Paulo, eu estava de olho em um monte de autor independente lá. Porque é justamente esse, você pega um autor independente que está publicando para um público muito pequeno, de, sei lá, 1000 pessoas, talvez nem isso, e joga ele numa vitrine do Maurício, que nós estamos falando de 6 dígitos fácil.
Como é a equipe de trabalho? Quantas pessoas? Então, no caso das Graphic MSP, o trabalho é totalmente terceirizado. Sou eu, como editor, meu assistente, e eu contrato autores que estão fora. Então, eles vão escrever o roteiro fora, vão mandar para mim via internet, eu vou discutir o roteiro com eles, aí depois começa o processo de arte. Quer dizer, eles não passam pela MSP, eles são prestadores de serviço. Ah, entendi. E a ideia dessas graphics, que são histórias mais longas, né, de 70 páginas, que diferem da maioria das histórias do Maurício, é o quê? Esse projeto nasceu com 2 objetivos. O primeiro era não ficar só no Brasil. E a primeira graphic novel do astronauta já foi publicada em Portugal, Espanha, Itália, França e Alemanha. As outras, se tudo der certo, seguem o mesmo caminho. E o outro projeto, a nossa outra ideia é que o projeto não fique só no papel. A Tanida aqui mandando uma mensagem dizendo: minha mãe adora, é aniversário dela hoje, está fazendo 58 anos e até hoje lê gibi. Continue lendo. Leva ela amanhã na RV, Continue né? lendo, olha lá. De aniversário. Mas a gente recebeu aqui o Sidney Guzman, eu queria ficar aqui com ele mais tempão aqui, perguntando várias coisas, várias curiosidades de semi-nerd. Será que a Mônica vai engravidar? Olha... Já dei ideia aí, ó. Olha... 5h47. Sidney Guzman, muito obrigado pela participação aqui no Frequência Havaiana. Você que vai participar do lançamento do Astronauta Singularidades, mais uma graphic MSP dedicada ao personagem. Vai acontecer amanhã na RV Cultura e Arte, no Rio Vermelho, que mudou de endereço, agora está aqui na Cardeal da Silva. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Renato e Lorena. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. 5h47.